Você já usou a VWAP achando que seria a virada de chave para os resultados, mas acabou ficando frustrado? Cuidado, esses 3 erros podem estar acabando com os seus resultados. E muita gente cai na armadilha sem mesmo perceber. Fica até o final que o segundo mais comum entre os traders e pode estar acontecendo com você agora. E se você ainda não me conhece, Iago Rabelo aqui do canal Capital Trade, o seu canal de trade favorito, sem enrolação, sem baboseira, vamos direto ao objetivo para a tela do meu computador para a gente ver os 3 erros mais comuns que você pode estar cometendo aí utilizando a sua VWAP. Bora! Estamos agora aqui na tela do meu computador e eu quero compartilhar com você essa informação que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender aqui, para quem ainda não conhece, o que é a VWAP, certo? Então nós estamos aqui na plataforma Profit Chart, no mercado nacional, com o ativo índice Ibovespa, ok? E eu quero primeiro detalhar para você o que significa a VWAP. A VWAP nada mais é do que essa linha laranja que está aqui no meio do gráfico, ok? Bom, essa linha, galera, como ela é se formada? Muito simples. Se você não sabe como que é formado, vai aprender agora. O sistema, né, pega o preço máximo do candle, o preço mínimo do candle e o preço de fechamento. Soma os 3 preços, divide por 3. Nós vamos ter uma coisa chamada typical price, ou preço típico. Esse preço típico, então, é multiplicado pelo volume que foi negociado naquele determinado candle. Então, nesse candle aqui, por exemplo, pegamos máxima, mínima, fechamento, divide por 3, vezes o volume negociado nele. E então você vai ter a média. Então, a média nesse momento estava aqui, ou seja, a média de VWAP. Então, ela é uma média ponderada pelo volume. E qual a principal diferença entre a VWAP e uma média móvel? Bom, se nós viemos aqui no nosso gráfico e colocamos inserir indicador média móvel, que é uma média mais popular aí dentro do mercado financeiro. E vamos colocar uma média, por exemplo, de 20, ok? Inserir. Então dá ok, pronto. Olha a diferença da média móvel e da VWAP. Tá? A média móvel, ela é baseada, tá, no fechamento de preço dos candles de um determinado período que você decide. Então você escolhe, por exemplo, a média de 20, você vai ter essa média nesse formato aí. Ó. Ela está pegando os últimos 20 candles e fazendo uma média, ok? A VWAP, apesar dela ser uma média, ela não é baseada em preços de fechamento e em tempo, ou seja, baseada em um período que você escolhe. E sim com o volume de dinheiro que está sendo negociado. E qual que é a principal diferença entre a média móvel e a média de VWAP? Muito simples. A média móvel, você escolhe um período para ela se formar. Já a média de VWAP, não. A média de VWAP ela é baseada em cima do volume. Então, olha só a diferença que nós temos aqui. Né? Você olha aqui a média móvel, que você escolheu de 20 períodos, que nós colocamos aqui. Olha como que ela está inclinada. Então, ou seja, ela está acompanhando o preço de fato. Já a VWAP, não. Ela está baseada em quê? Ela está baseada em volume negociado. Ou seja, a média de VWAP ela é baseada puramente no fluxo de volume que está acontecendo. Ok? Então, a primeira coisa de se entender é essa diferença entre média móvel tradicional, simples ou exponencial que seja, e uma média de VWAP, que é baseada em cima do volume. Qual média que eu utilizo? Eu utilizo apenas a média de VWAP. Por quê? No meu ponto de vista, é a média mais confiável que existe. Porque eu não estou escolhendo um número aleatório. Eu não estou olhando a média de 20 períodos, de 15 períodos, de 100, de 200. Eu estou olhando a média do que o volume, qual o volume que está sendo negociado é o que vai me mostrar. Tá certo? Então, o primeiro ponto é esse, é entender a diferença de uma média móvel com uma média de VWAP. Beleza? Bom, partindo do pressuposto que você então já sabe o que é uma VWAP, vamos falar do primeiro erro que você pode estar cometendo. O primeiro erro é utilizar a VWAP como suporte e resistência. Tá? Os grandes players não tratam a VWAP como suporte e resistência, ou seja, uma linha mágica que vai estar lá e quando o preço atingir, por exemplo, de cima para baixo, vai servir de suporte, ou quando atingir de baixo para cima, vai servir de resistência. Não. A VWAP ela pode ser rompida, como qualquer outra média, ok? Então o preço pode sim furar ela, passar de baixo para cima, de cima para baixo. Então não trate a VWAP como uma média mágica. Ok? Muita gente, eu vejo muitos traders utilizando médias móveis para identificar talvez uma tendência, operar a favor da tendência, e utiliza-se VWAP para poder usar como suporte e resistência. Tá? Então, se você utiliza
como suporte de resistência, você está usando de uma maneira equivocada. Okay? Ela não é um suporte de resistência de uma maneira automática. Ela pode ser rompida, principalmente em dias de imbalance, ou seja, em dias que vai ter desbalanceamento do mercado e movimentação. Como aqui, por exemplo, ela passou rompendo direto, certo? Agora, existe sim uma diferença quando nós temos uma VWAP inclinada, tá certo? E quando nós temos uma VWAP plana. Quando nós temos uma VWAP plana, tá? Ela tende a ter menos volume nesse momento. E como ela está tendo menos volume nesse momento, ou seja, está sendo, né, o mercado está tendo menos liquidez naquele momento, o mercado tende a ficar mais congestionado e então sim ela vai transmitir uma mensagem para você como se ela estivesse sendo suporte de resistência. Bora para o segundo erro. O segundo erro mais comum de se utilizar a VWAP é querer identificar a tendência apenas da VWAP. Né? Ou seja, identificar a tendência do mercado olhando apenas a VWAP. É um grande erro. Por quê? Porque você tem que analisar o contexto, você tem que analisar o fluxo, né? As agressões, absorção, está tendo exaustão, tudo isso deve ser analisado. E para isso você vai ter outros indicadores, como o delta, por exemplo, o saldo de agressão, enfim, você vai ter outras ferramentas para você poder montar o seu contexto de mercado e saber se ela está ou não em tendência. Terceiro erro mais comum de se utilizar a VWAP é não respeitar os time frames maiores. Isso mesmo. Tem muita gente que fala que a VWAP é apenas um indicador para se utilizar no período diário, né? Ou seja, utilizar a VWAP do dia. Tá? E não. Os grandes players, os big players, né, eles utilizam sim a VWAP de time frames maiores, semanal, mensal e trimestralmente, tá certo? Já que uma vez ela é a média do mercado, do que está sendo negociado com volume no mercado. Tá? Então, é uma média muito importante para ter sim, os seus rebotes. Vem daí, né, a primeira falácia, a primeira lenda, vamos dizer, de se utilizar ela como suporte de resistência, que é o erro número 1, que nós já abordamos aqui. Porque, de fato, ela tem sim uma importância como suporte de resistência, mas não de uma maneira isolada. Então, se você utilizar, vou colocar a VWAP para se utilizar como suporte de resistência. Está errado, de uma maneira isolada, mas de uma maneira contextual, sim, pode funcionar para você. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, por exemplo. Ó, nós estamos na VWAP diária. Tá? Vamos inserir aqui uma outra VWAP e vamos colocar ela num período semanal. Vamos mudar ela aqui. Vamos colocar ela no semanal. Não, vamos pôr ela no mensal. Pronto. Olha aí. Ó. Então nós temos aqui, vamos tentar mudar a cor dela aqui. Fica mais fácil. Vamos pôr a mensal de rosa, a diária de laranja. Vamos inserir mais uma. Vamos colocar a VWAP aqui. Semanal. Vamos colocá-la de outra cor aqui. Vou colocar ela de verde. Um azul. Pronto. Fica mais fácil. Então, olha só. VWAP semanal. Então, olhando dessa semana. Ok? Ela teve início aqui. Vou colocar aqui de vermelho para ficar mais fácil. Ó. Então, olha só. Semanalmente, nós temos uma VWAP plana. Ok? Na mensal, nós temos o preço. Essa semana, o preço estava atuando abaixo da nossa VWAP mensal. Ok? E na VWAP diária, nós temos aqui, para cada dia, uma VWAP. Ok? Então, o que é importante você contextualizar aqui? É importante você contextualizar aqui. O mercado está em tendência? O mercado está lateral? Com base em qual VWAP? Nós vamos ponderar isso. Né? Então, tem uma grande diferença. Então, se você tem aqui, por exemplo, uma VWAP, aqui, ó, mensal, indo passando aqui, ó, e o preço atinge essa região, ok? Da VWAP mensal. E você está, por exemplo, longe de uma VWAP diária, você tem grande possibilidade desse mercado rejeitar essa continuidade aqui. Tá? Porque você tem o preço longe da VWAP do dia, ou seja, da volatilidade do dia de hoje, tá certo? E você tem uma VWAP de grande relevância, que é a VWAP mensal, passando aqui. E ela sim pode servir como um suporte e uma resistência. Ok? Agora, se você tem, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó, vamos pegar aqui. Ó, você tinha aqui a VWAP mensal,
você tinha a VWAP da semana passando aqui e a VWAP diária iniciando. Então você tem aqui um preço servindo de resistência na VWAP mensal, na semanal e o preço bem juntinho aqui, bem no início da diária. Então você tem uma confluência de 3 fatores. Né? Você tem aqui uma confluência de 3 VWAPs te dando uma possibilidade, sim, do mercado ir para baixo. Se tivesse acontecido e o preço aberto acima dessas VWAPs, o preço poderia, sim, ter uma grande possibilidade de ter um rebote para cima. Tá certo? Então, o conceito, para quem se utiliza média móvel, né, de falar, o preço está longe da média, ele tem chance de voltar para a média central. O preço está muito abaixo da média, ele tende a voltar para a média. Esse conceito se aplica também na VWAP. A diferença é que nós utilizamos VWAP porque a VWAP é uma média ponderada pelo volume, ou seja, ela está te contando a história do que de fato está acontecendo no mercado. Então, por isso sim que nós utilizamos a VWAP ao invés de média móvel. Eu utilizo VWAP ao invés de média móvel, tá certo? Seguindo esse critério aí. E se você quer realmente aprender a ter uma leitura institucional do mercado, eu convido você a adquirir o meu livro Trader Além de um Setup, um manual para traders fora da curva, onde eu abordo diversos temas em relação à VWAP, com exemplos dinâmicos e exercícios práticos para que você coloque no seu dia a dia. Então basta acessar o nosso site aí, www.traderalemdosetup.com.br e adquirir o livro em versão de e-book ou versão física. E se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a me seguir aí no Instagram, Iago R. Paiva, onde que diariamente eu posto conteúdos em relação ao mercado financeiro e você pode falar diretamente comigo também. Deixa seu like aí, comenta, compartilha esse vídeo que pode ajudar, com certeza, outra pessoa aí também. Beleza? Um grande abraço, nos vemos até o próximo vídeo e até mais.